Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Depois dessa brilhante aula de língua portuguesa com o professor José Francisco, vamos agora com a matemática. Vamos ver então o tema da nossa aula de hoje. Muito bem, aí está, nós iremos estudar os ângulos. Vamos ver a definição dos ângulos, tá? Vamos ver também as unidades de medida dos ângulos, como é que a gente representa, né? Essas unidades e também a classificação, ok? Então esse daí é o nosso conteúdo. Bom, vamos iniciar então com a definição de ângulo. O que vem a ser ângulo, afinal de contas? Dá uma olhadinha na cartela. Então vejam, ângulo é a abertura entre duas semirretas que possuem a mesma origem. Então vamos por parte. O que vem a ser as semirretas? Vejam, eu tenho a semirreta R e tenho a semirreta S. Essas são as nossas semirretas, tudo bem? Percebam que essas duas semirretas, elas têm a mesma origem, né? Que é aqui o zero. Então percebam que tanto a reta R quanto a reta S, elas partem do zero, ok? Elas estavam aqui, né, no zerinho, a reta R foi naquela direção, a reta S foi em outra direção. Então percebam, houve ali uma abertura, tá? Esse ângulo, né, é justamente essa abertura entre as duas semi-retas. E claro, quanto maior for a abertura, maior será o ângulo. Quanto menor a abertura, menor esse ângulo que é formado aqui. Tudo bem? Então, esse ângulo, pessoal, ele vai até 360 graus, tá? Por isso que nós dizemos que uma volta completa é igual a 360 graus, porque imagina só o ângulo partindo daqui, né? Ele vai, faz uma volta completa e chega aqui na origem de novo. 360 graus, tá? Então percebam que essa abertura, ela pode ter qualquer valor, tá? Ela pode ter 12 graus, pode ter 13, pode ter 57 graus, pode ter 380 não, 330 graus, por exemplo, tá? Até chegar no 360, ok? Dependendo do valor desse ângulo, ele recebe um nome especial, tá? Vamos ver, então, os principais ângulos notáveis que nós temos. Dá uma olhada aí. O primeiro é o ângulo de 90 graus, tá? O ângulo de 90 graus, quando ele for igual a 90 graus, ele recebe o nomezinho de ângulo reto, ok? Então, essa é a primeira informação importante que nós temos, tá? Não te esquece. Ângulo de 90 graus, ele também é conhecido como ângulo reto. Então, quando você estiver fazendo lá o exercício e no exercício tiver escrito ângulo reto, você já sabe que se trata de um ângulo de 90 graus, tá? Por mais que não venha escrito lá no exercício 90 graus, né, em número mesmo, mas se ele falar para você que o ângulo é reto, você já sabe. Opa, aqui é um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, ele normalmente é representado assim também, tá, pessoal? Tem aqui esse quadradinho, tá? Entre nas duas semirretas aqui, né? A semirreta S e a semirreta R, por exemplo, tá? E aqui você tem um quadradinho com um ponto no meio. É uma representação também, é um indicativo de que ali existe um ângulo reto, ok? Então, o ângulo reto, ângulo de 90 graus, ele forma exatamente um L. É um L certinho, tá? Vamos para o próximo. O próximo é o ângulo agudo. Vejam, o ângulo agudo, ele tem que ser menor que 90 graus. Ou seja, pessoal, essa abertura aqui, ó, ela precisa ser menor que 90 graus, tá? Então vamos supor, o ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus, ele é um ângulo agudo? Com certeza, né? Por quê? Porque 45 graus é menor que 90 graus, ok? Então percebam que dependendo do valor do ângulo, você vai conseguir dizer se esse ângulo é um ângulo agudo, perdão, se é um ângulo obtuso, que a gente vai ver logo mais, se é um ângulo reto, tá? Se for igual a 90 graus, ângulo reto.
Professor, se for um ângulo de 89 graus, não é ângulo reto. Por quê? Porque ele é menor que 90 graus. Então, 89 seria um ângulo agudo, tá? 89 menor que 90 graus, ângulo agudo. Perceberam? Professor, se for 91, 91 já não é mais nem ângulo agudo e nem ângulo reto, né? Porque ele é maior que 90 graus. Então, já recebe um outro nome que a gente vai ver agora. Vamos lá. Então, percebam. Então, nós já vimos aqui que se for menor que 90 é ângulo agudo, né? Agora vem o ângulo obtuso. Anotem essas palavras, tá, pessoal? São palavras-chave na matemática. Quando a gente estiver fazendo os exercícios, aparecem essas palavrinhas. A gente precisa saber o que significa, tá? Então, quando você vê escrito lá no exercício ângulo obtuso, você já sabe que é o ângulo maior que 90 graus. Maior que 90 graus é chamado de ângulo obtuso, tá? Então perceba, se eu tenho um ângulo aqui de 95 graus, e aí, esse ângulo é um ângulo obtuso? Com certeza, né? Por quê? Porque 95 é maior que 90. Então, é um ângulo obtuso, tá? Então essa abertura aqui é a abertura de um ângulo obtuso. Pela própria imagem, tá? Não é que isso é uma regra, tá, pessoal? Porque nem sempre a imagem ela representa ali com fidelidade o conceito matemático, mas pela imagem a gente já consegue ter uma ideia se é um ângulo obtuso ou um ângulo agudo, né? Pela imagem aqui eu já consigo ter mais ou menos uma ideia de que se trata de um ângulo que tem uma abertura maior que 90 graus, né? Por quê? Vejam pela imagem, né, que as duas retas estavam ali próximas uma da outra, né? Elas foram se abrindo, né? Chegaram em 90 graus, né? E aí passou do ponto, ó, né? Elas já abriram demais, então passou dos 90 é o ângulo obtuso, ok? Vamos ver o nosso próximo ângulo notável, dá uma olhadinha na tela, que é o nosso ângulo raso. Percebam, ângulo raso. O ângulo raso, ele tem que ser igual a 180 graus, tá, pessoal? Exatamente igual a 180 graus. Se isso acontecer, nós chamamos de ângulo raso. Percebam, o ângulo começa de um lado aqui, né, da minha semi-reta ou da minha reta, tá? E aí ele dá uma meia volta, não chega a ser uma volta completa, claro, é apenas a metade de uma circunferência. Então nós temos aqui um caso de ângulo raso igual a 180 graus, essa abertura, tá? Você pode imaginar como sendo aqui duas semi-retas, a gente não consegue perceber na imagem, mas vamos supor que seja a semi-reta R e aqui a semi-reta S, por exemplo. Então, essa semi-reta S, ela estava inicialmente numa determinada posição aqui. Vamos supor que isso aqui seja uma reta, né, pessoal? Não é uma reta de jeito nenhum. Mas estou escrevendo aqui a mão livre, fica desse jeito aí. Bom, então, imagina só essa semi-reta S saindo de cima da semi-reta R. Ó. Ela foi abrindo, né? Aqui eu não consigo fazer o... Ah, não. Agora foi o pontilhado. Então, essa reta S, ela saiu de cima da reta R, tá? E ela foi, ó, abrindo, né? Foi abrindo, até chegar nessa posição que ela se encontra, tá? Percebam aí, a reta S, né? Estava inicialmente ali sobre a reta R. Aí ela foi abrindo, né? Até chegar aqui, ó. Temos uma abertura quase que praticamente completa, né? Formando aqui o ângulo raso de 180 graus, tudo bem? Então esses são os nossos principais ângulos notáveis, tá, pessoal? O ângulo agudo, o ângulo obtuso, o ângulo reto e agora o ângulo raso. Bom, agora a gente vai ver algumas nomenclaturas, ou seja, como é que a gente representa esses valores dos ângulos, tá? Em graus, em minutos e em segundos. Dá uma olhada na cartela, onde nós temos aí as unidades de medidas. Vejam. Como é que a gente vai representar? Qual é a nomenclatura para a representação desses ângulos? O ângulo é medido em graus, ok?
que é aquela bolinha que nós vimos, né? A bolinhazinha aqui, ó, graus. Por sua vez, é igual a 60 minutos. Então, o ângulo é medido em graus, que por sua vez é igual a 60 minutos. Isto é, 1 grau é igual, é equivalente a 60 minutos. Percebam que o minuto ele só tem um tracinho em cima ali do número, né? Chama de apóstrofo esse tracinho aí. O segundo, nós já temos, ó, 2 tracinhos em cima do número ali, tá? Então, é isso que vai diferenciar o minuto dos segundos. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. Vejam, 1 grau é igual a 60 minutos. Beleza. Agora, 1 minuto é igual a 60 segundos. E a gente representa dessa forma, ó. 1 minuto igual a 60 segundos, ó. 2 tracinhos. Perceberam? 1 grau igual a 60 minutos, porque eu só tenho um traço, então é minuto, tá? 1 minuto é igual a 60 segundos, 2 tracinhos. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. 1 grau é igual a 3.600 segundos. Percebam, são 2 traços ali, então nós estamos falando de segundos, ok? Então, vejam que eu consigo, tá? Eu consigo fazer essas conversões, né? De acordo com o sinal que eu tiver em cima do número. Então, a gente só precisa atentar para esse símbolozinho em cima do número, tá? Se for aqui a bolinha, né? Então você já sabe que é grau. Normalmente, nos exercícios de geometria, quando a gente estiver trabalhando, vem em graus, tá? Vocês viram ali, né? 90 graus, 180 graus, 45 graus, né? Então, geralmente é dado em grau essas medidas. Mas existem exercícios onde nós vamos precisar fazer uso dos minutos, né, que é só um tracinho em cima do número, e dos segundos também, para poder representar a medida angular, né, de determinada abertura ali do ângulo. Ok? Professor, e como que a gente representa essa nomenclatura? Vamos dar uma olhada na última cartela, para a gente já, daqui a pouco, fazer a nossa DLI. Vejam. Apenas um exemplo aqui para vocês conseguirem fazer a DLI de vocês, tá? Então, seja a medida de um ângulo qualquer, igual a... Aí ele deu apenas essa referência para nós aqui. Deu esse código aí para nós. O que significa esse código? O que significa esses números com esses símbolos? Significa o seguinte, que eu tenho 34 graus, 45 minutos... e 52 segundos, ok? Sempre nessa sequência, tá, pessoal? Grau, minuto e segundo. Sempre nessa ordem. Vocês já perceberam que isso é bem parecido, né? E, na verdade, tem relação direta, claro, com as horas. Então, quando a gente vai ver as horas, né? Eu tenho, por exemplo, 4 minutos, então vamos colocar a hora aqui, 4 horas, 35 minutos, sei lá, 12 segundos. Mesmo que eu não coloque sobre cada número aqui, né? Mesmo que eu não coloque sobre cada número esses símbolos, né? O símbolo de grau, de minuto, de segundo, nós, mesmo sem ter estudado matemática, sem ter estudado esse conteúdo, a gente já sabe que isso aqui se trata de hora, né? Eu tenho aqui 4 horas, 35 minutos, 12 segundos. Né? Qualquer relógio que a gente vê essa numeração, a gente já consegue relacionar com aquilo que a gente já conhece, que são as horas, né? Que a gente, né, usa diariamente. Tá? Na matemática, nós também vamos fazer uso, tá, dessas representações. Okay? Então, na DLI de logo mais, vocês vão dizer para mim, eu vou dar o ângulo, tá? E vocês vão dizer se o ângulo é agudo, se é obtuso e tal. E na segunda questão, vocês vão fazer exatamente isso, tá? Vão dizer, fazer a leitura de grau, minuto e segundo, ok? Vamos lá então para a nossa DLI. Então aí está, na questão 1,
enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então vocês vão olhar aí a coluna da direita, ângulo de 45 graus. Por exemplo, você acha que o ângulo de 45 graus é o ângulo raso? Então se você achar que é raso, você vai colocar a letra C, tá? E assim por diante. Faça a análise de vocês aí e cheguem à conclusão. Na questão 2, faça a leitura da seguinte medida de um ângulo. Então você tem aí a referência, né, os valores, aí vocês vão fazer, escrever ao lado essa leitura. Tudo bem? Então boa atividade e até logo mais.
Muito bem, voltamos para fazer a correção da nossa DLI. Parabéns a todos que participaram, tá? Colocaram ali suas respostas. O importante é fazer. Matemática a gente precisa exercitar as questões, tá, pessoal? Por mais que você já saiba, por mais que você já tenha alguma prática, mas exercita, faz as questões, tá? Que é para você ganhar habilidade, ok? Bom, vamos chamar, ler algumas participações, tá? Em seguida a gente vai fazer a correção, tá? A Solange, ela colocou uma sequência ali, né? D, B, D, A, C. Colocou a sequência, né? Tá certo? A Ana Beatriz, né? Colocou a sequência ali também. D, B, D, A, C. Ok? Escola Estadual São Pedro. A Eliade colocou a sequência ali também, D, B, D, A, C, ok. A gente vai já ver, conferir essa sequência. O Matheus colocou a resposta, eu acredito que da letra A, da segunda questão, né? 57 graus, 15 minutos, 2 segundos, beleza, Matheus? Essa segunda questão, pessoal, a gente sempre lê nessa sequência, tá? Grau, minuto e segundos. Da mesma forma que a gente ler as horas, né? Tanto faz você ler no relógio digital como no analógico, a gente sempre lê, claro, nessa sequência, tá? A Sofia colocou a questão 2, 57 graus, 15 minutos, 2 segundos, tá? O Pablo colocou a letra B, 25 graus, 0 minuto, beleza? 36 segundos, isso aí. E a Jennifer colocou questão 2, 57 graus, a letra A, 15 minutos, 2 segundos, muito bem, tá? Só lembrando que a questão 2, nós temos ali 3 alternativas, tá? Então a gente precisa fazer a leitura das 3. Eu acredito que vocês tenham feito, colocaram ali na mensagem só para colocar o exemplo, né? Acredito que todos tenham feito aí as 3 alternativas da segunda. Beleza? Vamos lá conferir então? Vamos lá para a cartela. Então a questão 1. Na questão 1, ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus, ele é menor ou maior que 90? Claro, é menor, né? Ó, 45 graus é menor que 90 graus, tá? Então, toda vez que um ângulo for menor que 90 graus, ele vai ser um ângulo agudo, ok? Ângulo agudo, letra D, então. Letra D. Ângulo de 127 graus. Ora, 127 é maior que 90. Então, toda vez que o ângulo for maior que 90, ele receberá o nome de obtuso. Então, letra B. Ângulo de 78. 78 é menor que 90 graus, né? Se é menor, então é agudo. Tranquilo demais, né, pessoal, essa DLI. É só para a gente se acostumar com os nomes dos ângulos, tá bom? Porque às vezes quando a gente vai fazer o exercício, nem sempre ele dá o valor do ângulo, ele apenas diz para você que o ângulo é reto, tá? Ou que o ângulo é raso. Mas quando vier um ângulo obtuso, por exemplo, obrigatoriamente ele vai ter que dizer o valor do ângulo, né? A mesma coisa do agudo. Mas ângulo reto e ângulo raso, não tem para onde correr. Ângulo reto é 90 igual a 90 e ângulo raso igual a 180. Vamos lá, ângulo igual a 90. Opa, 90 é ângulo reto, então que vai ficar ângulo igual a 180. 180 é ângulo raso, né, pessoal? Letra C. Então pronto, essa é a sequência, tá? Vamos ver aqui o gabarito rapidamente. Tem gabarito aqui? Ah, tá aqui. Então a sequência ficou D, B, D, A e C. Ok? D, B, A e C. Muito bem. Faça a leitura
da seguinte medida de um ângulo. Então vejam, conforme vocês já colocaram no chat, né? Tranquilo também. 57 graus, 15 minutos, 2 segundos. Vai ficar dessa forma. 25 graus, 0 minuto. Pode ser 0 aqui, professor? Claro, pode ser, porque ainda não chegou em 1 minuto. Olha só, eu só tenho 36 segundos. Quando chegar aqui em 59, aí aqui vira 1, né? Vira 1 minuto. Mas enquanto não chegar em 59, tá? Vai ser 0 minuto. Só lembrando que 1 minuto é igual a 60 segundos, né? Mas na hora que faz a contagem, né? Quando conta 59, quando vira já é 1 minuto. Na letra C, 0 grau, 28 minutos, 45 segundos, tá? Então assim que ficou. Vamos aqui apenas conferir o nosso gabarito, tá? Aqui apenas um comentário, né? Ângulos maiores que 90 são chamados de obtusos, menores que 90 são chamados de agudos, né? Iguais a 90 são os retos e iguais a 180 são os rasos, ok? Só para vocês não esquecerem. E aí, o comentário da segunda questão, tá? Confiram aí cada uma, tá? Letra A, letra B e letra C, ok? Então, olha só, a leitura desses ângulos deve ser feita sempre, né, da unidade maior para a unidade menor. Foi o que nós fizemos, né? 57 graus, né, que é maior do que minuto, e minuto é maior do que segundo, sempre nessa ordem. Ok, meus amigos? Vocês foram ótimos, como sempre, tá? E a gente nos vê aqui numa próxima oportunidade, tá? Obrigado a todos e até lá. A sua aula continua no próximo vídeo.